Alô, galera, aquele abraço. Papo agora para KTO, onde a diversão acontece. É Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem novo vice-líder. É o Juventude, que em casa bateu o Ituano por 2-1 com 2 gols de Gabriel Talhari. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo do Juventude, novo vice-líder da Série B. O Sport tropeçou, perdeu para o Mirassol em São Paulo por 2-1. Mirassol que entra na briga por uma vaga na Série A da próxima temporada. E o Guarani tropeçou de novo, empatou com Londrina no Café em 0-0, marcou passo, poderia ter chegado muito próximo aí realmente do pelotão de elite da Série B, mas acabou empatando fora de casa o Guarani. A partir de agora, tudo sobre esta abertura de 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que já teve um empate quarta-feira entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino em 2-2, mais 3 jogos nesta sexta-feira. Antes, uma dica da KTO, tá do lado aqui, ó, decisão da Copa Libertadores da América nesse sábado, 5 da tarde, no Maracanã, Boca Juniors e Fluminense. Vitória do Boca pagando 3,75, o empate 3,20, vitória do Fluminense pagando 2,12 a odd para a vitória do Flu. Entre você também no site da KTO, kto.com, aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Nova classificação após os 3 jogos desta sexta-feira. Vitória líder tem 65. Alô, Salvador. Alô, pessoal. Alô, torcedor do Vitória, do Leão. Vitória joga em casa nesse domingo, 6 horas contra o Vila Nova. Se o Vitória vencer a partida, tem que vencer. Se vencer a partida, estará matematicamente classificado para disputar no ano que vem a Série A, vale o acesso. Se o Vitória vencer, vitória do Vitória dá ao time baiano a vaga na Série A da próxima temporada. Vitória 65, Juventude e Atlético 60 pontos. O Ju assume a segunda posição pelo número de vitórias. Tem 17 contra 16 do Atlético. O Sport perdeu para o Mirassol por 2-1. É quarto colocado, tem 59 e poderá sair do G4C. O Criciúma, na terça-feira, vencer seu jogo em casa. Depois eu falo daí do restante da rodada. Então é o seguinte, ó, já é certo que Vitória, Juventude e Atlético Goianiense vão terminar a rodada no G4. Sport com 59 ou Criciúma com 57, podendo ir a 60, um dos dois aqui vai fechar a rodada no G4. Novo Horizontino e Mirassol, 57, Guarani, 56, Vila Nova, 54, CRB, 50 pontos na tabela. Deixa eu falar de Juventude e Ituano. Lembrando que o Juventude tem mais 3 jogos pela frente agora, hein? Pega o ABC em Natal, primeiro jogo em Caxias, no primeiro turno deu 1-1, depois enfrenta a Ponte Preta no Jacone, em Campinas, empate em 0-0. E na última rodada vai a Fortaleza enfrentar o Ceará. No primeiro turno, em Caxias do Sul, Juventude venceu a partida por 1-0. Juventude bateu o Ituano por 2-1, num jogo de muitas polêmicas. O Ju abriu o placar com o Gabriel Talhari. Logo a 17 do primeiro tempo, ele chutou de fora da área, a bola bateu no Mário Sérgio, desviou do goleiro, gol do Juventude. Finalzinho do primeiro tempo, o Claudinho deu uma entrada feia, muito dura no David, 42 do primeiro tempo, foi expulso de campo. O Ituano então jogou todo o segundo tempo com um homem a menos. Mesmo com um homem a menos, aos 27 da segunda etapa, o Wesley Pomba empatou o jogo para o Ituano. Já nos acréscimos, já 54 do segundo tempo, pênalti para o Juventude, Gabriel Talhari bateu, marcou, deu a vitória ao Juventude e a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o Gabriel Talhari, 2-1 para o Juventude. O Juventude não perde há 9 jogos, a sequência invicta do Juventude tem 5 vitórias e 4 empates. O Juventude tem apenas uma derrota nas últimas 14 rodadas. Nestas últimas 14 rodadas da Série B, são 7 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota do Juventude, que no retorno, no segundo turno, só faz campanha inferior ao Atlético Goianiense. O Dragão tem 33 pontos contra 30 do Juventude. O Vitória pode passar o Juventude no segundo turno. Se o Vitória vencer o Vila Nova domingo,
de 28 vai a 31. Mas nesse momento o Juventude tem a segunda melhor campanha da Série B no retorno. Deixa eu passar para Mirassol Sport. Antes lembrando, Juventude pega agora, na próxima rodada, dia 14, que é na outra terça-feira ainda, pega o ABC lá em Natal. Deixa eu passar aqui para Mirassol e Sport Recife. Depois eu falo dos jogos aqui, ó. O Mirassol ganhou por 2-1. Gabriel e Chico Kim marcaram os gols do Mirassol. E o Wanderson, já nos acréscimos, marcou o gol, o único gol do Sport Recife, que merecia o empate. Tamanha produção, tamanho desempenho do Sport na reta final da partida. Perdeu uma chance incrível, inclusive, de empatar o jogo. Poderia ter empatado e virado o Sport, mas acabou perdendo o jogo aí por 2-1. 2 derrotas seguidas do Sport. Perdeu para o Ceará em Fortaleza por 2-1. Perdeu agora para o Mirassol fora de casa também por 2-1. Volta a jogar na sexta-feira da semana que vem em casa contra o Atlético Goianiense, direto pelo G4. Já o Mirassol não perde a 7 jogos, sequência invicta tem 5 vitórias e 2 empates. Mirassol que está na briga aí por um lugar na Série A da próxima temporada. O Mirassol volta a jogar no outro domingo, dia 12, fora de casa em Fortaleza contra a equipe do Ceará. Então é Ceará e Mirassol. No primeiro turno, em casa, o Mirassol empatou com o Ceará em 1-1. Depois o Mirassol enfrenta no interior paulista o Atlético Goianiense. Lá em Goiânia, empate em 2-2 no primeiro turno. E o Mirassol fecha sua participação enfrentando o Tombense em Tombos, lá em Minas. Lembrando que no primeiro turno o Mirassol venceu em casa por 2-0. Já o Sport, aqui é o seguinte, ó. Mirassol, nesses jogos aqui, ó. Aqui tá 3, mas tá errado. Ele fez 5 pontos nesses 3 jogos aqui. 5, não é 3 aqui, é 5. 5 pontos, tá? O Sport fez... Aqui já tá o contrário que tá errado também, ó. O Sport fez 3 pontos. Tá uma confusão aqui, ó. Então, 5 pontos fez o Mirassol nos 3 jogos do primeiro turno e 3 pontos fez o Sport nos 3 jogos do retorno. O Sport pega agora o Atlético Goianiense em casa, lá no Recife. No primeiro turno, em Goiânia, perdeu por 3-1. Depois enfrenta o Vitória em Salvador. Primeiro turno, no Recife, o Sport perdeu o jogo por 2-1. E na última rodada enfrenta o Sampaio Corrêa em casa, no Recife. No Maranhão, em São Luís, no primeiro turno, o Sport venceu por 2-1. Então, nesses 3 últimos jogos do Sport no primeiro turno, ele fez, não 6 aqui, ó, fez 3 pontos. E o Mirassol, nos últimos 3 jogos do primeiro turno, somou aqui 5 pontos, não 3, como tá aqui. Tá bom? Tô sempre corrigindo aqui ao vivo, tá bom? Vamos nessa. Vou passar pro último jogo aí, que foi Londrina 0, Guarani também 0. O Guarani, pessoal, não vence há 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas, essa sequência do Guarani, que rema e não consegue nunca entrar no G4. E também muitos tropeços tem aí o Guarani ao longo da competição. Guarani que agora vai ter, nas últimas 3 rodadas, Criciúma, ABC e também Atlético Goianiense. Criciúma, na próxima rodada, em Campinas. Aliás, 2 jogos em Campinas. Pega o Criciúma na próxima rodada. No primeiro turno, em Criciúma, deu empate 1-1. Depois enfrenta o ABC, também no Brinco de Ouro. Primeiro jogo lá em Natal, no primeiro turno, o Guarani venceu por 1-0 e vai encerrar sua participação jogando na última rodada em Goiânia contra a equipe do Atlético. Em Campinas, no primeiro turno, o Guarani venceu o Atlético por 1-0. Então aqui tá certo, ó. Nesses 3 jogos do primeiro turno, o Guarani somou 7 pontos. 1 contra o Criciúma, 3 contra o ABC, 3 contra o Atlético Goianiense. Deixa eu seguir aqui, ó. A rodada tem sequência nesse sábado, é a 35ª, 16ª do retorno, que tem 5 da tarde, em Ribeirão Preto, Botafogo e Ceará. Em Campinas, a Ponte recebe o Avaí. Em São Luís do Maranhão, 7h30 da noite, tem Sampaio e Tombense. Aí domingo, o jogo do acesso Vitória. Se o Vitória vencer a partida, tem que vencer. O empate não garante matematicamente o acesso do Vitória. O Vitória tem que vencer o jogo. Se o Vitória vencer o Vila Nova, o Vitória estará matematicamente classificado para disputar no ano que vem a Série A do Campeonato Brasileiro, é o jogo do acesso para o Vitória. E para o Vila Nova, é o jogo para crescer na tabela. Vou mostrar aqui, se o Vila vencer o jogo, se o Vila vencer o Vitória lá em Salvador, o Vila cresce e se candidata fortissimamente para garantir um lugar na Série A da próxima temporada. Aí terça-feira acontece o encerramento da rodada com 2 jogos. 7 da noite em Maceió com CRB e Chapecoense,
9h30 da noite, em Criciúma, no Heriberto Wilson, tem Criciúma e ABC fechando, portanto, esta 35ª rodada, a 16ª rodada do retorno. Deixa eu voltar aqui para a classificação, pessoal, para mostrar para vocês, ó. Opa, tá aqui, ó. Falei o Vila. Se o Vila ganha do Vitória, vai a 57 pontos, 16 vitórias. Vai ficar, ó, vai ultrapassar o Mirassol. Imaginem só, se o Vila ganha o jogo, fica Vitória 65, Juventude Atlético 60, depende do Criciúma depois, mas domingo, né? Vitória 65, Juventude Atlético 60, Sport 59, Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol e Vila Nova 57, Guarani 56. E se o Vila vencer? E o Vitória, se o Vitória vencer, vai a 68 e garante, vou repetir, garante matematicamente o acesso para a Série A do ano que vem. Por quê? Porque na próxima rodada tem duelo direto, confronto direto entre Sport e Atlético Goianiense. Certo? Então, o jogo de domingo vale o acesso para o Vitória e uma sobrevida para o Vila Nova. Se o Vila Nova ganhar, vai embolar todo o meio-campo aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Juventude agora como novo vice-líder, 60 pontos na tabela. No finalzinho, nos acréscimos, Gabriel Talhari marcou de pênalti o gol da vitória do Juventude para cima do Ituano por 2-1, consequentemente colocando o Juventude aqui no G4 e na segunda posição na tabela. Tchau!